Estamos aqui com o Direito Pop. Hoje com convidados. Primeiro, de novo, eu aqui, Consuelo Ebra. Deise Alves. Natália Tomás. Cláudia Serpa. E hoje aqui num bate-papo, meio que um saia justa do direito, se é que eu posso falar assim. Direito pop, um bate-pop do direito. Um bate-pop do direito. Mandou, amiga. Ok. E para falar de um tema muito legal, que quem vai dar início aqui é a nossa amiga Cláudia Serpa, para falar de bullying. Afinal de contas, o que é bullying? Não, mas é a Claudinha. Quem sou fala eu? de você, meu amor. Peraí, eu esqueci de apresentar a Cláudia vamos lá, Serpa. Vamos lá, Claudinha. Cláudia Fala, Serpa. meu amor. Bom, eu sou professora de Direito Penal. Eu queria agradecer Pô, que vocês me convidaram para estar aqui ao lado de vocês, essa tarde Uma maravilhosa. honra, uma honra. E Uma honra. nesse dia lindo, nessa quadra que tem tudo a ver com o nosso tema. Eu sou professora de Direito Penal. Eu sou mestre em Direito. E a minha dissertação de mestrado foi justamente sobre esse tema, né? Na verdade, quando eu escolhi o tema, quando vai fazer uma escolha, a gente sempre busca justamente a razão pela qual você vai fazer esse tema. E a minha escolha foi justamente o problema que as pessoas não conseguem compreender o que é o crime, o que é moralmente reprovável, o que é apenas uma conduta socialmente reprovável e o que vem a ser permeado apenas pela responsabilidade civil. Então, exatamente pelo fato de eu ser professora de Direito Penal, muita gente, não, porque isso tem que ser crime, porque isso tem que ser crime. E afinal, e o bullying? Né? Porque virou moda, hoje tudo é bullying. As escolas. que é bullying? Então, o que E é o que é o bullying? bullying? O que é bullying? O bullying, ele se caracteriza como sendo uma importunação, é você perturbar o outro, mas de forma a você colocar a pessoa numa condição de inferioridade. É você colocar a pessoa numa situação de discriminação, de exclusão. Não é uma vez que você brincou, que você xingou, não é uma situação que acontece de vez em quando, não. Aquela circunstância, ela vai permear, vamos até dizer, infernizar a vida da outra pessoa. Isso é o que vem a ser caracterizado o bullying. O bullying, ele vai trazer danos psicológicos, inclusive aquele que é a vítima. Numa situação mais grave, você também acaba tendo todo o ambiente contaminado. Por quê? Porque Como assim, ambiente contaminado? você tem a vítima do bullying e você tem os espectadores do bullying. E o tema me chamou a atenção quando eu fiz a minha dissertação, porque eu tenho 2 filhas, mas a minha filha mais velha, ela é muito sensível. E ela tinha um comportamento muito estranho quando ela chegava da escola, porque ela só queria levar, no dia do brinquedo, o pior brinquedo que ela tinha. Ela queria ir com o pior arco de cabelo. E Eu isso acho não que é um uma vez comportamento você me falou normal. isso. Não é normal isso. E eu comecei a tentar geralmente entender o que estava acontecendo. Exibir, né? Porque ela é muito querida, ela é uma menina muito querida por todos, ela é uma menina muito doce, ela não era vítima de bullying. E simplesmente ela começou a trazer um comportamento estranho, muito estranho. Eu fui tentar entender, e ela é muito difícil de expor os problemas dela. E quando eu fui tentar entender, eu percebi que havia uma situação de bullying dentro da sala dela Que causava um desconforto. que causava um desconforto. Então, veja, ela não era vítima, mas ela era Ela espectadora. ficava incomodada com o Também se bullying incomodava feito com ao aquilo, outro. fazia mal. Exatamente. também. E isso me chamou muito a atenção. Porque ela era espectadora, ela ficava naquela situação que será que eu vou ser a próxima vítima? Então e isso me despertou o interesse por essa pesquisa. E eu acho que é um tema que é interessante. Tá, mas porque aí não é ela queria qualquer levar situação o que leva pior ao bullying. brinquedo, porque o bullying era sobre o quê? Faziam o bullying de pegar o brinquedo do outro, de uma criança específica, esconder, estragar e tirar a perna E o pior brinquedo dela, no momento que ela levava o pior brinquedo, ela não ia se incomodar se fizessem com o Alguma dela. coisa de errado. Só uma pergunta aqui, Tá. rapidinho. Você falou a vítima, a pessoa, ou seja, a gente linka o bullying a uma criança, a um ambiente escolar, e não é isso? Não é só no ambiente escolar. E isso na pesquisa, eu também cheguei a essa conclusão. Não é só no ambiente escolar que você tem em ambientes de trabalho.
por exemplo. Você tem, inclusive, nas próprias relações sociais entre amigos. Pode acontecer. Às vezes a gente pensa, poxa, mas ali... E quando você percebe, aquela pessoa ela já é vítima daquela importunação e ela já está sendo colocada como uma pessoa discriminada, como uma pessoa excluída, como uma pessoa diminuída. E por aquele cara que está fazendo a agressão psicológica, aquela pessoa faz propositalmente. E num dado momento, o próprio grupo acaba entrando na onda. Isso, né? Incorporando aquilo E tudo. isso gera um dano psicológico. Posso perguntar? Pode. Tá, mas uma coisa, assim, na contramão do mundo, tá? Quando a gente era criança, por exemplo, meu nome é Consuelo. Então, você imagina esse bullying porque eu conheço ela que desde 14 anos. Já sei eu Também me já sei. lembro lá do teatro, você é menino, porque seu nome termina com O, né? Depois vê a propaganda, põe na Consul e tira da Consul. Esse é o ponto. Cara, bicho, você imagina o que eu sofri. Mas, por um lado, como a gente ainda não tinha esse conceito de bullying, tinha uma coisa boa nessa história, assim, eu aprendi a me defender. Né? Mas não são todos que reagem assim, né, Consuelo? Não. Tá, mas o que eu quero saber é o seguinte, qual é o limite entre uma brincadeira... Porque criança é naturalmente cruel. Né? Qual é o limite entre uma brincadeirazinha e o bullying? Porque também, senão a criança hoje não fala isso. É o bullying. mimimi, a geração do Não mimimi, fala que o geração nariz do dela tá pintado que é bullying. Não fala, entendeu? Se a gente parar pra pensar, na nossa época, vamos dizer assim, a gente tinha os gibis da Turma da Mônica. E quer ver uma pessoa que mais sofria bullying? Era a baixinha, gordinha, dentuça, né? E se a gente parar pra pensar, isso seria caracterizado hoje na cabeça do mundo como bullying. A gente tem que tomar muito cuidado, porque o bullying ele gera, sim, um dano psicológico. O bullying ele gera uma situação em que aquela pessoa carrega consigo aquele complexo. E a identificação é um papel muito forte da escola. Então, é muito comum você ter o bullying num ambiente escolar, que é quando você está formando a formação do caráter, você tem a formação do caráter, é quando você tem uma situação na qual você começa a estabelecer os limites para o ser humano, que a gente hoje vê que é uma situação delicada também. Então, é o papel da escola, naquele momento, e da própria família, verificar se aquela criança ela está começando a apresentar um problema com relação a isso. Como aconteceu com a minha filha, em que ela não era a vítima, mas eu identifiquei que havia um problema na escola, e a escola soube conduzir. Isso. Eu apresentei o problema e a escola conduziu. Então, é muito subjetivo. Isso é muito subjetivo. Bom, então você está dizendo que tem a ver com a sensibilidade da vítima. Isso, com certeza. Tá, e se ela é sensível ao extremo? Você tem... Aí é que entra o grande problema da subjetividade, do grau de subjetividade que De você quem vai conferir. conduzir e a forma de isso. conduzir isso. Cláudia, esqueci. Deixa eu aproveitar e fazer um comentário aqui, porque olha, nós 4 somos professores universitários, trabalhamos com adulto e já aconteceu bullying na minha sala de aula. Um aluno implicando com o outro. E aí como eu também sou Sempre, mãe mas de uma criança... Mas tem que ser algo que tem que ser uma Sim, conduta porque a menina- reiterada. porque a Piadinha menina quando tinha- ri, sai, Porque a situações. A menina Exatamente, tinha um sotaque é bastante. nordestino, Isso. então ela abria a boca pra fazer uma pergunta, até que um dia eu falei assim, uma vez, 2, eu tive que dar um basta, porque também o professor tem que ficar atento pra isso, Exato. né? Participar de alguma forma. Com Então, certeza. claro, Quer dizer, que- toda vez que ela abria a boca, o pessoal ria. porque ela tinha um sotaque nordestino, aí ainda julgavam que ela fazia umas perguntas bobas. Eu sempre falo, gente, não existe pergunta boba, a obrigação do professor responder. Aí, Exato. de uma Bobo forma pra bem. você, não pra ela, eu não. já tentava minimizar um eventual desconforto Isso. dela. Lembrei. Isso com adultos, hein? Esse é o Vai, papel. desculpa. Esse é o papel do Não, educador. acabei. Claudinha, há algum meio, via alguma ação judicial para penalizar o responsável se for menor, exatamente para tentar inibir essa conduta? Então, em qual esfera você gostaria de saber? Por quê? A minha área é a área criminal. Criminal. A pesquisa foi realizada em todas as Na área as criminal. Na área criminal, existe hoje um anteprojeto de Código Penal que está prevendo a possibilidade de punir o bullying como um crime autônomo. Um crime. Então, vamos ter, em tese, um crime de bullying. Agora, para pensar.
Pois é. Engole o choro. Me cortou! Ah, Engole o pensar. choro. Como é que eu vou punir, em primeiro lugar, algo nesse grau de subjetividade? Segundo lugar, ao punir isso com esse grau de subjetividade, você tem um outro problema. Você está criando um crime de forma desnecessária. Por quê? Se aquela pessoa vítima do bullying é xingada constantemente, você tem a injúria. Se você tem alguém fazendo a fofoca, você já tem a calúnia. Se aquela pessoa se sente de alguma forma ameaçada ou amedrontada, você já tem um crime de ameaça. Então, na boa, qual a necessidade de tu você já sabia criar... que eu ia perguntar, né? vamos dizer, crimes foi o que nessa ela altura. falou. A gente é professor, né? Então, mas o que acontece? Mas o que acontece? Você já sabe, nos dias, nessa situação, você já tem o próprio Código Penal trazendo essa previsão. Então, a pessoa sofreu uma ameaça, você tem um crime de ameaça. A pessoa foi constrangida a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, você já tem um constrangimento legal. Se a pessoa, em virtude disso, sofreu uma lesão corporal, você tem um crime de lesão corporal. Pra que uma porcaria de um crime? Mais um crime. Tá, então não tem a tipificação, assim, não Não tá tem previsto ainda. lá o crime de Ainda bullying, não. mas tem como penalizar, Isso. porque ele vai se encaixando em outras situações. regras. Isso, é isso. E aí, no Então, caso, você serão- já tem outras figuras que elas já são capazes de suprir esse problema sem necessidade de você criar mais um crime, de você fazer uma inflação nas leis. Falou bonito agora. Bonito, É, uma Bonito, inflação nas leis. Então, até... E no âmbito civil, uma indenização. Sim, você já né? tem o próprio dano moral, você já tem a própria... E a quem própria responde possibilidade... esse dano moral? Então, A escola ou os pais Então, do aluno? Isso, Aí essa não pergunta é muito legal. e aí... Não? Quem vai saber Muito responder legal. ela? Porque ela é a professora de responsabilidade civil. Bom, então olha só, existe aí uma relação de consumo entre a família, né, e a escola, que contratou os serviços da escola para colocar o filho. Entendi. Relação de consumo, a lei estabelece uma solidariedade entre os envolvidos. Bom, solidariedade, a escola como garantidora, eu Isso coloco aí. o meu filho não é para sofrer, mas é uma casa de educação, então eles têm um comprometimento com isso. E os pais são responsáveis objetivos daquele 932 do Código Civil. São também responsáveis pelos atos. Ou seja, pais são traduzindo, responsáveis. os Então vocês pais têm- se responsabilizam pelo E a ato do escola filho. Assim como a escola em E a conjunto. escola, também. dependendo da maneira como Como conduzir a conduziu. situação. E existe eu acho providência. também. Então, Existe deveriam ser jurisprudência. os dois. Isso, com existe, certeza. e existe jurisprudência do tema. Existem algumas... Julgados bem pouco, trabalhando dessa maneira. Jurisprudência. São... Para vocês significa alguns julgados assim que se repetem, entendeu? A gente Já tem no várias Tribunal de Justiça do decisões Rio Grande do Sul judiciais. e aqui no Rio de Janeiro. Ah, Existe. show. Legal. Estamos terminando. Mas olha só, antes eu não posso deixar de falar, Cláudia Serpa, além de professora de Direito Penal e advogada, dá aula na E o canal. Ela fala, mas ela também dá aula lá. Ela também dá aula na E EME. tem um canal no YouTube muito legal que ela vai falar agora. Professora Cláudia Serpa é o meu canal e o meu Instagram é @professora Cláudia Serpa. E aonde vai entrar o lance do endereço? Do lado da Consuelo? Aqui, ó, vai entrar um endereço aqui em cima, ó. Isso aqui é o nosso chefe. A gente tem 2 chefes aqui na frente que mandam na gente. Casaram agora recente. Casaram. Agora um manda no outro. Não, acho que a mulher Não, ela manda nele, ela claro. manda nele. É lógico. evidente. Não, a última palavra é dele. Sim, Sim. senhora. Sim, senhora. Olha o bullying! Vai entrar aqui em cima, ó. O canalzinho da professora Cláudia Serpa. Inscrevam-se no canal da professora Cláudia Serpa, porque ela tem milhões de temas interessantes lá. Ih, tá tem legal? violência doméstica, tem estupro, tem muita coisa legal A lá. gente Tem vai lá no trânsito. canal dela também pra dar entrevista. Eu já tô Inscrevam-se no nosso canal também. Não é assim, ó. Se inscrevam, inscrevam-se no nosso canal, dá lá um like, né, Dá um amiga? like, Ó. divulguem. Direito Pop, descomplicando o direito pra vocês. E vamos Aqui, aprender, né? Vamos Mais. aprender juntas. No próximo, a gente vai ouvir um tema excelente com a professora Natália. Claudinha, Beijo, beijo. obrigada. Eu meu agradeço a amor. vocês. Tchau. Valeu. Tchau. Muito bom, gente.
Todo mundo falar um pouquinho. Não, ainda mais-